Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Vamos hoje nos aventurar, se é que podemos dizer assim. Afinal de contas, você vai estar orientada. Hoje a gente vai estar pintando um lindo ursinho, né? Um ursinho fácil de fazer. Nesse início, eu já vou pedindo para você dar uma verificada na imagem, no áudio, se tá tudo ok, se tá saindo direitinho, tá bom? Eu vou estar acompanhando aqui os comentários de vocês para a gente dar início a essa live e a gente poder fazer juntas essa pintura, tá bom? Eu já vou acompanhar aqui. Muito boa tarde para todo mundo que está chegando. Tudo ok, né, Leia? Fatinha tá aqui com a gente também. Sejam bem-vindas, Vanusa, Carolina, Karina. Vamos seguindo aí, tá? E nesse início, sempre é muito bom, aqui para o nosso canal, é muito bom para o crescimento desse vídeo, você assim que chega nesse vídeo, né, através de link ou não, vem direto no canal, digitando @cantinho de pintura, assim que você encontrar esse vídeo, você dá o like no vídeo e também compartilhar ele, você vai estar me ajudando, ou seja, ajudando esse vídeo a chegar para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal, é importante para que a gente consiga se manter motivada para estar fazendo mais conteúdo para você que está chegando aqui, seja a primeira vez ou sempre você está por aqui. É muito importante esse papel, o seu papel aí do outro lado, para quem está aqui desse lado querendo transmitir o melhor para você, né? O conhecimento que tem, com o método, com todas as orientações para quem precisa ou aprender a pintar ou a gente aperfeiçoar essa pintura, tá bom? Mas desde já eu digo para você, o desenho de hoje ele tá muito fofo e a gente vai se divertir pintando ele, tá? Eu vou até virar aqui para a gente poder acompanhar. Ó, na minha peça aqui já tá riscada. Já tá riscadinha. E você aí do outro lado pode observar que não tem o risco do arco-íris. Por que será que eu não fiz isso? Alguém sabe? Porque, gente, eu vou fazer com a canetinha fantasma. Eu não passei o risco com o carbono, esse risquinho aqui do arco-íris, das duas umas, né? Eu vou fazer duas explicações. Uma delas é utilizando a canetinha fantasma, que é essa daqui, da Piloto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa luz. A gente pode fazer o uso dela, como também podemos fazer a mão livre também. Também vou te ensinar. E para dar início, né, a essa pintura, a gente já pode partir do princípio que vocês viram que eu risquei aqui num pedacinho de tecido, né? A gente pode começar essa explicação enquanto vocês, né, vão compartilhando aí. A gente pode falar um pouquinho sobre esse tecido da seguinte forma. Quem está iniciando na pintura baby, o que acontece? Ela fica perdida sem saber por onde começar. Se compra fraldinha primeiro, se compra uma malha, um tecido algodão cru, que era muito ensinado antigamente. Não, compra aquele algodão cru, que ele é gostoso de pintar, é mais barato. Será mesmo que ele é gostoso de pintar? Você aí se recorda daquele algodão cru que ele, se bem que não era para ensinar bebê, né? Nem pintura baby. Mas ele era direcionado, tipo, para pintar flores, frutos, e era usado aquele pincel mais grosso, né, do cabo amarelo, que tinha que estar esfregando o danado do pincel ali
para a tinta penetrar no tecido. É um tecido encorpado, engomado e tem muitas bolinhas na sua composição do próprio algodão. Então aquilo ali não ajudava em nada quem está iniciando. E esse tecido aqui, né, que eu risquei para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, assim tá com muita luz, você não consegue ver, né, o desenho, mas tá riscado aqui. E esse tecido é um tricoline. Eu não sei a quantidade de fios dele, eu não sei se é 150 fios, 180 fios, mas eu acho que é os 150 fios, que ele é um pouquinho aberto. Esse aqui, por sinal, gente, eu até botei aqui na orelha dele escrito tricoline R$17, que é o preço do metro desse tecido aqui na minha cidade. Então, o que que eu fiz? Eu cortei esse pedacinho para que a gente pudesse, vamos dizer assim, treinar essa pintura, uma pintura inicial, uma pintura básica, com base no método do meu curso Pintura Baby, estágios evolutivos da pintura. Então, hoje a gente vai fazer uma pintura básica de ursinho, em que você vai poder usar um tecidinho como esse aqui que eu tô mostrando aqui e que você vai perceber no momento de pintar que o pincel que a gente utiliza para pintar fraldinha, esse próprio tecido aqui é um pincel apropriado para pintar tecidos mais macios e não o algodão cru, tá bom? Então, todas essas orientações que eu vou passar aqui é para que a gente tenha uma pintura lisinha, que você tenha controle sobre o pincel. No decorrer dessa aula, eu vou tá até falando da posição assim que você pega no pincel para estar fazendo essa nossa pintura de hoje, você ganhar confiança e você conseguir aplicar em prática, né? Colocar em prática esse nosso risco. Nossa senhora, grudou aqui o risco. Ai, o risco que você vai encontrar logo aqui na descrição do vídeo, para você baixar. Além desse risco, tem outros riscos, baixar através do meu arquivo pessoal de risco, tá? Tá logo aqui na descrição do vídeo. Quem mais chegou por aí, gente? A Débora chegou por aqui, a Cristiane, a Tami, Fernanda, Helena. Aqui no mínimo é 21, no máximo 36. Os tecidos têm subido muito, né? Edilene, Leila, sejam bem-vindas, tá? Então vamos iniciar a nossa pintura, começando pelo fundo da pintura. Esse primeiro momento é aquele em que a gente começa a entender que a pintura ela vai ser composta por partes dessa pintura, né? A gente imagina elas por partes e depois você vai ver o todo já feitinho, tá? Então, quando eu falo imaginar por partes, o que é que eu tô me referindo? A gente não sai pintando tudo de uma única vez. A gente vai pintar por partes. E o que pintar primeiro, né? Esse é o questionamento principal que todo mundo, quando pega um desenho assim, não sabe por onde começar. Então, a primeira orientação que eu posso te dar e que vai te orientar, vai te ajudar muito, é a gente começar justamente pelo fundo. Então, eu vou fazer um fundo na pintura. Se esse ursinho tivesse numa graminha, iria fazer o chão. Como ele não tá na graminha, ele tá numa nuvem, eu vou fazer a nuvenzinha aqui também, tá? Então, a gente vai fazer o fundo e a gente vai fazer esse chão, que na verdade é a nuvem, tá? E no arquivo pessoal de riscos tá lá o risco 39. Eu vou guardar meu risco aqui. Gente, deixa eu só tirar meu telefone aqui da tomada que ele já carregou. Prontinho. Vamos começar a nossa pintura, né? E eu vou deixar esse risco, assim, esse ursinho bem fofinho. Essa placa eu não sei porque tava aqui, né? Porque eu acabei riscando nessa outra. Inclusive, eu comecei falando com você sobre o curso Pintura Baby. A gente tem falando sobre as placas, tem falando sobre a cola, como aplicar,
o tecidinho para comprar e uma outra orientação. Tá vendo a orelha do tecido aqui? O correto é a gente fazer a pintura desse jeitinho aqui. Como eu não vou fazer uso desse tecidinho para nada, a não ser fazer a nossa aula de hoje, eu pintei ele nessa posição, tá? Porque era o pedaço que eu não quis desperdiçar, então eu deixei desse jeitinho que tá aqui acompanhando o desenho, tá bom? Eu vou aproximar um pouquinho mais a imagem, melhorar ela, calma, melhorar, não é piorar. Deixa eu diminuir aqui. E a gente vai dar início ao ursinho falando justamente do fundo da pintura. Lembra que eu falei do arco-íris? Então, aqui atrás eu posso fazer uma aplicação de uma cor bem suave. Que cor suave é essa? Levando em consideração que esse ursinho, ele tá nas nuvens, né? Ou seja, ele tá no céu, eu vou usar uma cor bem suave aqui, como por exemplo, pode ser o azul soft, pode ser o azul bebê, né? O soft é esse. O bebê é esse daqui. Como também a gente poderia usar um tom de lilás. Esse lilás pode ser o rosa candy, que ele lembra um lilás, mesmo tendo o nome de rosa. O lilás bebê, tá bom? É a sua escolha aí que vai prevalecer nesse momento. Então, como é que a gente faz, né? Na parte onde tem o arco-íris, não preciso me preocupar. Eu vou dar início falando o pincel, né? Eu vou estar sempre mostrando os pincéis que a gente vai usar. Esse redondinho aqui é o pincel Pituá 462, número 2 da Condor. Então, a gente começa dando início aqui pelo esse fundo, né? Eu vou começar aplicando a tinta próxima ao desenho. Apliquei ali, vou fazendo o movimento circular e vou esfumando, que é essa expressão que a gente usa quando a gente quer deixar parecendo uma fumacinha, se é que a gente pode dizer isso. Mas tipo assim, deixa ele suave, tá? Ele começa mais forte e termina suave. Então, nunca pegue a tinta e venha pra cá. Você sempre vai botar pertinho do desenho e vai puxar para o lado de fora. Em situações que o pincel ele não entra nesses cantinhos, olha, aí a gente pega o pincel chato, que é o nome dado a esse tipo de pincel, e a gente começa fazendo o preenchimento dessas áreas aqui que é bem delicadinha, tá? Deixa o pincelzinho lá de lado e a gente dá início, aliás, retoma, né? A aplicação novamente do azul bebê para esse fundo aqui. Não esquece de botar um pouquinho mais de força e segurar na virola do pincel para você ter um controle maior sobre aquilo que você tá pintando, a área que você tá pintando. Nessa área daqui, onde tem o arco-íris, a gente pode até deixar ele mais curvadinho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou continuar com o meu azul e hoje eu tô fazendo a pintura sem o diluente. Por quê? Quem tá doida para aprender e que não sabe nem o que é diluente, eu vou deixar essa pintura mais simples ainda. Eu tô dizendo para ela, pegue só a tinta e vamos espalhar aqui nesse fundo. É isso que eu tô dizendo. Eu não botei o título aí, ursinho fácil, ursinho fofo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Com o restante da tinta que ficou no pincel, a gente vai esfumando essa parte aqui de fora. Veja que eu não trouxe essa fumacinha, né? Esse azulado aqui para o lado de baixo. É obrigado colocar? Não, nada é obrigado. Nesse contexto aqui, eu vou tentar separar o que é fundo e o que é chão. No caso aqui, o chão é a nuvenzinha, como eu já falei. O que que eu vou fazer?
Essa nuvenzinha, para ela ser realçada, ela precisaria ser aplicada sombra, luz, então não vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicação dessa cor da nuvem, uma cor diferenciada. Aqui eu estou trabalhando o imaginário, eu estou trabalhando um ursinho em cima de uma nuvem. Aonde que você viu isso? Ainda mais um urso anjo, né? Onde que você viu isso? Em lugar nenhum, fruto da imaginação. Então você concorda que minha nuvem, ela pode ser também da cor que eu quiser? Então vamos lá. Aqui, na hora que a gente vai aplicar a cor da nuvem, eu posso usar uma cor diferente do azul bebê que eu apliquei aqui. Então eu imaginei assim, será que ficaria legal eu aplicar uma nuvenzinha? Usar a imaginação, tá? Será que ficaria legal eu aplicar uma nuvenzinha nessa cor aqui? Ou é melhor nessa daqui? Ó, em outro tom de azul. Ou ainda, se a gente quiser trabalhar, uma nuvenzinha salmão. Quem aí já viu no final de tarde nuvenzinha salmão? Ó, a gente pode trabalhar com o salmão também, por que não? Agora, o que a gente pode fazer? Depois de escolher isso, eu vou deixar o meu pincelzinho aqui dentro da água temporariamente. A gente sabe que não pode deixar o pincel de molho por muito tempo. E eu vou dar início ao preenchimento da nuvenzinha, igual aqueles desenhos infantil, tá vendo aqui bem desenhadinha? Eu vou fazer, gente, me deu vontade de pintar nessa cor aqui. Pode ser o lilás, né, também? O lilás eu acho que é uma boa escolha, lilás bebê. Vou fazer uma nuvenzinha lilás bebê. Então, tá aqui o lilás bebê. O que eu vou fazer? Como a tinta, ela vem numa textura, eu sempre observo essa textura da tinta. Então, eu vou até pegar aqui um pouco, passar pra cá com o pincel limpo. E se eu sentir necessidade, eu vou botar uma gotinha d'água aqui. Se eu achar que não precisa, ou seja, como é que eu sei que precisa ou não precisa? Eu pego a tinta e vou espalhar nesse tecido. Se ele espalha direitinho, não preciso diluir, tá certo? Eu vou pegar um pincel maiorzinho. Toda vez que a gente vai pintar, principalmente quem já tem um pouquinho mais de experiência, eu pelo menos faço muito isso. É trocar de pincel toda vez que eu tô precisando, tô tendo dificuldade, né, de pintar uma certa área. Por exemplo, com um pincel grande, pintar uma asinha desse tamanho é muito chatinho, né? Então, a gente vem aqui, já que eu vou pintar uma área grande, eu vou pegar um pincel grande. Então, dentro do curso Pintura Baby, você vai encontrar explicações do seu nível, ou seja, bem básico, bem simples de entender, para que você consiga fazer a sua pintura com base no método, estágios evolutivos da pintura, e você ganhar segurança ao praticar essa pintura básica. Em seguida, você passar para uma pintura intermediária, que é onde a gente aplica mais elementos da pintura. E, por fim, você se dedicar à pintura avançada, onde treinando você vai conseguir uma pintura que arranca suspiros, podemos dizer assim. Que é quando você olha para sua pintura e você diz, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Ó, tô aplicando próximo ao desenho, vou vindo para fora. Toda vez, olha, aplicando próximo ao desenho principal e vindo para fora. Na hora que chega nessa bordinha aqui, a pintura de hoje, se é para menina ou menino, eu quero fazer neutro. Então, eu usei azul, tô usando um pouco do lilás.
Se nessa nuvenzinha, né, você não gosta do tom de lilás na nuvenzinha, por que que eu coloquei? Para ficar bem colorido. Você pode estar usando o outro tom de azul que eu falei, que é o azul soft, mas ele é neutro, tá? Esse desenho. Então, a gente aqui na bordinha, como é que faz, né? Mesmo estando, olha, aqui eu tô limpando o pincel na própria área que eu vou pintar. Para pintar a bordinha aqui, a gente vem com o cantinho do pincel, coloco o pincel bem em pezinho e vou fazendo essa aplicação. Movimento circular, com calma. E é gostoso de fazer, viu? Preenchido até aqui. Ah, e essa dúvida, né, do que pintar primeiro, eu sempre vou orientando para pintar o que tá por baixo primeiro. Então, imagina aqui essa área, imagina um papel em cima e imagina essa tampinha. Então, se eu tivesse que pintar cada camada dessa, eu começaria por essa, em seguida essa e por último essa daqui. Tem algumas exceções e durante as aulas eu vou explicando o motivo de estar pintando cada uma delas, tá bom? Aqui no início, né, para quem tá começando, às vezes não tem a coordenação motora, né, de fazer tudo bem bonitinho. E esse é o motivo principal da gente dizer assim, vamos começar com a pintura básica, que é quando eu aplico somente 2 elementos da pintura. Acabamos de preencher a nuvenzinha. E a gente vai deixar esse desenho tão fofo, mesmo aplicando somente 2 elementos. É aquela pintura inicial. Vai lavando o pincel para não deixar muito tempo de molho. E vai secando. Pode usar um paninho, uma camiseta velha, qualquer coisinha que não tenha uns pelinhos, né? E você vai secando aí o seu pincel. O que a gente vai fazer agora? Eu falei que a gente começa pelo fundo, né? Depois o chão, que nesse caso o chão é a nuvem. E eu disse que a gente ia aplicar o arco-íris, né? Que poderia riscar ele ou não. Se a gente for riscar, eu posso usar, por exemplo, uma bordinha de um prato redondo. Eu não trouxe aqui, tipo um pires, entende? Imagina que isso aqui é um pires, né? Então, eu vou aqui e faço aqui o meu risquinho, faço outro risquinho, usando a canetinha fantasma, que com o calor ela vai apagar. Então, não fica, depois de eu pintar, não vai ficar o risquinho vermelho. E tem uma outra questão também, que seria usar a própria largura do pincel para estar fazendo a aplicação da listrinha, onde exige um pouco mais de conhecimento na pintura. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou só olhar aqui para o lado e vou fazer o meu risquinho. Como eu não trouxe aqui o pirizinho, eu vou fazer esse risquinho aqui do arco-íris com 3 cores. O meu eu vou até botar um pouquinho mais para fora, tá bom? Essa pintura aqui eu vou fazer com 3 cores, então eu tenho que ter 4 risquinhos, já que dentro é onde eu vou pintar o meu arco-íris, tá? Então, olha, fiz aqui os risquinhos com a caneta fantasma e eu vou escolher as cores desse desenho. Aqui a gente tá vendo que tem o fundo e eu vou aplicar cores aqui em cima. Então, essas cores que vão vir aqui em cima, a pintura Baby, o que é que ela exige? Ela exige da gente suavidade. Ela não exige aquela coisa pesada, com muita cor.
ela exige algo suave. E desde o início, né, das minhas pinturas, eu aprendi desse jeito, fazer pinturas suaves. Essa suavidade vai conectar com clientes que também gostam desse tipo de pintura mais suave, tá certo? Então, por exemplo, se a gente quer usar 3 listrinhas e eu tô dizendo que minha pintura ela é unissex, então eu posso começar, por exemplo, com um verdinho. Eu posso começar com um rosa, que esse rosa pode ser o rosa inglesa, e um tom de azul. Aqui, como tem azul bebê, eu posso estar usando o azul caribe ou o azul soft. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, antes de você for pintar, é sempre interessante você colocar as cores juntas e você observar. Essa observação, né, que a gente vai fazendo aqui, inclusive você pode fazer substituições, ó, amarelo, verde e esse rosa, ou deixar desse jeitinho aqui, ou ainda botar o verdinho para fora e o amarelo aqui para dentro. Márcia, isso muda alguma coisa? Muda na apresentação que você está fazendo. Então, é sempre interessante a gente fazer esses estudos antes. Aqui no caso, olha, eu posso começar com o meu rosinha, que na verdade é o Tutti Frutti. Então, eu vou começar aplicando aqui em cima, mas dentro da listrinha que eu risquei. Quando chegar aqui, eu vou suavizar essa listrinha. Então, aqui eu risco mais precisa, faço esse preenchimento mais preciso. Chegou aqui, eu faço aquela fumacinha assim, ó, como se tivesse sumindo. Não pego mais tinta, só vou arrastando o que tá aqui. Vou sumindo com esse arco, com essa cor. Tutti Frutti foi a cor escolhida. Aí a gente vai escolher agora, né, que eu coloquei aqui, o amarelo. Gente, o amarelo com rosa, ele é simplesmente lindo. Esse amarelo é o amarelo canário, então também eu vou estar pegando com o mesmo pincel número 6. Vocês acham legal ficar desse jeitinho aqui, nessa distância, ou gostam assim mais pertinho? Enquanto vocês respondem, eu vou beber minha água. Tem muita gente que olha para a pintura baby e diz assim, essa pintura não é para mim, eu não vou conseguir porque isso é um dom. Então, quando a gente se depara com, de pertinho, né, vocês gostam, quando a gente se depara com uma frase como essa, o que é que eu estou dizendo? Será que algumas pessoas vão ser escolhidas para fazer pintura e outras não? Eu acho que não é bem assim. Então, a partir do momento que a gente entende que ao pintar, a gente está praticando e com a prática eu vou melhorando cada vez mais, é onde a gente vai desmistificando essa história de que pintura é só para quem tem dom. E não é, viu? Pintura é para quem deseja aprender, seja por hobby, seja por uma renda que você queira formar no futuro, seja por terapia, a gente às vezes está tão estressado, né? E começa a pintar e relaxa. Então, a gente vai fazendo da pintura uma companhia maravilhosa para a nossa vida. É um relaxamento, gente. Quem pinta sabe daquilo que eu estou falando. Então, para pintar, não precisa ter dom. Tem que ter vontade de aprender. Ó, na hora que a gente aplica aqui o amarelo canário, sim, gente, eu tô lavando o pincel, viu? Para aplicação de cada uma delas. Então, o rosa, o amarelo, agora vem o verdinho. Esse verdinho, ele tá neutralizando a pintura.
Tá certo que eu tenho aqui o rosa, tenho o lilás, mas eu também tenho o azul. Então, se eu quiser deixar, em vez do verdinho, olha, a gente pode botar o verdinho aqui. Eu não disse que a gente ia fazendo por partes? Então, eu posso botar esse verdinho aqui e em vez de colocar verdinho lá no arco, eu coloco outro azul, né? Um azul mais forte. Que azul é esse? O azul Caribe. Então, posso vir com esse azul Caribe, aplicando aqui, ó. Quando tiver numa área bem estreitinha, você vai usar o pincel desse jeito. Quando você tiver numa área maior, você usa o pincel nessa posição. Às vezes assim, às vezes assim. Aplica sempre pegando a tinta. Apoie o braço. Para que seu braço ele lhe dê o suporte que você precisa para fazer a pinceladinha aqui mais bonitinha. Chegou no limite do risco que você fez, você não pega mais tinta. E ainda se tiver muita tinta no pincel, você pode usar o papelzinho, né? E tirar o excesso. E você vem fazendo, olha, só puxando ali a tinta para fora, para deixar essa fumacinha, como eu disse aqui, tá bom? Então, na hora que a gente vai fazendo isso, ó, eu preciso de um pouquinho mais, então peguei com o cantinho do pincel, vou ajustar aqui, e eu fiquei com arco-íris com 3 cores. Então, já vou deixando esse arco-íris e o desenho mais colorido, ou seja, mais infantil, mesmo sendo somente com cor de base. Então, o que que a gente faz? Na hora que a gente faz essa aplicação aqui, dessas cores, a gente vai para o próximo passo, que é pintar o ursinho. Lembra que eu falei sobre pintar o que tá por baixo primeiro? Então, na hora que eu olho para essa fraldinha, eu tô vendo aqui o pezinho dele que tá por trás. Eu tenho o corpinho do ursinho todinho, né? Aqui outro pezinho. Só que essa parte do pezinho, ó, tá por cima da fraldinha. Aí são desses momentos que muita gente às vezes diz assim: "Ai, agora eu não sei qual eu pintar". Se a maior parte da área que você vai pintar, né, usando a mesma cor, ela for uma área muito maior e só tem um pedacinho que tá em cima de outra área, você começa por essa área maior, que no caso aqui é o ursinho. Esse ursinho a gente vai usar, se eu quero trabalhar com esse ursinho na cor puxada para o marrom, a gente pode trabalhar com a cor areia ou com o camurça. O que que eu quero dizer com isso, né? Se eu fosse trabalhar uma pintura intermediária, eu já viria com areia e fazendo a sombra com o camurça. Mas eu quero simplificar ele, como eu disse para você. Então, das duas, uma. Ou eu tenho um ursinho clarinho, lembrando que essa cor aqui, ela escurece um pouquinho depois da aplicação. Ou eu tenho um urso clarinho com a cor areia, ou eu tenho um ursinho já mais escurinho com a cor camurça. Aí é uma questão de escolha de cada uma de nós, tá? Então, pois é, meninas, vamos dar o like, deixa o joinha aí no nosso vídeo, ajuda muito. Então, se você que está acompanhando agora fosse fazer esse ursinho, você usaria o camurça agora como base, lembrando que não vai ter luz e nem vai ter sombra, vai ser somente a cor de base. Qual desses dois aqui você usaria?
E aí, estão com medo de responder? Vamos lá, gente. Eu vou começar. Ó, pronto, a Sônia respondeu. Olha qual que eu tô abrindo, ó. A Sônia respondeu aquilo que eu queria ouvir, o camurça. A gente vai querer um ursinho mais forte, né? A cor mais forte. A gente não vai usar ele pálido, não. Porque já que não tem sombra, eu vou usar o camurça. Olha, aqui eu tava tirando uma quantidade de tinta do camurça porque ele tá grosso. Quando a tinta tá grossa, eu coloco uma gotinha de água. Essa água é água filtrada. E misturo. Para quê? Para essa textura da tinta ela ficar interessante na hora de eu preencher. O que é uma tinta interessante na hora de preencher? Que ela não me dê trabalho de espalhar no tecido. Então, bora lá, de camurça. Como a gente não vai ter sombras em cima da tinta, o que que eu vou fazer? Nessa área dos pezinhos, eu vou deixar sem pintar para a gente aplicar cor de rosa ou salmão, alguma cor assim, na sola do pé, tá bom? Aqui a gente vai aplicar o camurça. Inclusive, na hora de riscar, porque tem muita gente que diz assim, meu Deus, eu vou cobrir tudo e como é que eu vou ver o espaço de contornar? Mas justamente isso, toda a explicação sobre o risco, como riscar, a gente tem dentro do curso, né? Tem muita aula, gente. Tudo que você realmente precisa para dar início. A diferença dos riscos. Sabia que a gente não pode botar qualquer risco para um iniciante fazer? Por causa do grau de dificuldade? Então, eu sei que um exercício para alguém que já pinta com um tipo de risco vai ser diferente de alguém que nunca pintou. Então, tem riscos que são considerados fáceis para aquela pessoa que está iniciando. Ó, aqui eu tô deixando a área dos pezinhos para a gente botar uma corzinha. Na área da asa, eu deixo a asinha sem preencher também. Esse risco é um risco bem antigo que a gente já tinha trabalhado antes com ele, mas sempre é muito fofo, né? Para quem não sabe o sexo do bebê e quer, olha, as mamães que desejam se aventurar na pintura baby, né, para pintar as fraldinhas do seu filho, essa é uma ótima opção. Lá no iniciozinho da gravidez, que ainda não sabe o sexo ou deseja não saber o sexo do bebê, quer preparar um enxoval? É uma ótima pedida esse ursinho. Aqui na área dos olhos, sim, deixa eu aproximar, né? Vocês disseram que gostam de tudo pertinho. Aqui na área dos olhos, eu vou deixar ele sem preencher. No narizinho também. No início, parece aquela borradeira, né? Que não vai dar certo sair alguma coisa que se aproveite daí. Mas é isso. Você tem um desenho. Sabe quando a gente está iniciando na escola, que tem o desenho branco e a criança só pinta para lá e para cá? Aquilo ali está sendo trabalhada a coordenação motora. Então, se a gente quer as coisas bonitinhas, a gente precisa trabalhar essa coordenação motora, fazendo os círculos, fazendo o movimento de fora para dentro, de dentro para fora, para você ter um controle. Isso aqui, na hora que eu tô fazendo, olha, o arco assim, eu tô trabalhando também a coordenação motora. Você vai como se fosse, olha, penteando. Você vem aqui, ó,
e vai penteando, espalhando essa tinta sobre o tecido. Olha, aqui tá chegando na parte onde não tinha dissolvido, né? A tinta não tinha diluído, dissolvido não, diluído a tinta. Botei mais uma gotinha d'água, tô misturando bem, porque toda vez que a gente mistura a tinta com água, ela é solúvel em água, mas aí eu preciso misturar bem, senão os componentes da tinta não vão misturar. E quando eu lavar essa peça, né, pode ser que a tinta saia, porque eu não misturei direito. Então, todas as orientações que você precisa saber, você vai encontrar. E nosso ursinho tá ganhando forma. Vamos preenchendo tudinho. Lembra sempre de fazer, após você pincelar assim, você fazer movimento circular, isso vai fazer com que a tinta penetre no tecido. Ajuda, né, a penetrar no tecido. E faz esse movimento durante toda a pintura. Terminado aqui o preenchimento da pele desse ursinho, a gente vai tô lendo aqui os comentários de vocês. A gente vai fazer o preenchimento da sola do pé. Para fazer o preenchimento da sola do pé, como é uma área menor, eu vou estar usando um pincel menor, que nesse caso aqui é um número 2. Para a gente fazer isso, eu posso usar aqui um tom rosado, né, para a sola do pé. Pode ser o rosa chá, pode ser o rosa bebê. Eu vou usar, como a gente tem uma pintura neutra, eu vou usar o pêssego, para deixar ainda mais neutra a nossa pintura, tá? Então, pego aqui, ó, com o pincel número 2, a cor pêssego, e vou dar coloração a essa solinha do pé aqui. Se você observar no nosso desenho, como é que tá? Ele foi criado para a gente pintar, fazer, né, a pintura avançada, né? Então, tem até os desenhos das bolinhas, só que na pintura básica, lembra que eu disse que tem riscos específicos também? Então, na pintura básica, o que eu não quero complicar com isso. Eu quero que a aluna preencha um espaço menor do que ela já vinha preenchendo. Então, a gente vai reduzindo de forma gradativa, às vezes no próprio desenho. Então, eu vou pedindo para ela preencher essa área daqui, que ainda é menor do que ela já vinha preenchendo os demais, né? Observe que a sequência que eu tô fazendo é uma sequência que tá preparando a aluna, ou seja, eu fiz uma área bem grande aqui no fundo, eu vim para as nuvens, outra área grande, aí eu fui reduzindo, olha, eu vim para o arco-íris, fazendo esse arco, né, inclinado assim como o próprio arco-íris é, trabalhando esse arco. Depois eu vim para o ursinho, preenchendo por partes, e agora eu reduzi a parte aqui do calcanhar. Volto para dar um conforto para a aluna, eu volto aqui para a almofadinha, eu volto aqui para a fraldinha do urso, que vai ser uma área intermediária, né? Nem é pequenininha, nem é grandona. Aí eu volto a usar o pincel número 6, compatível com a área que eu tô pintando. Então, mergulho o pincel todinho lá. Márcia, eu posso começar daqui, de qualquer canto, tá? Pode começar aí do lugarzinho que você quiser. Dependendo do risco que você tá pintando, às vezes eu oriento que você comece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso ajuda demais
a você não borrar o seu trabalho. Porque sua mão, né, ó, vai ficar em cima do trabalho. Então, se a gente não tiver esse cuidado, termina o trabalho e tá tudo manchado, né? Porque a gente vai batendo e não percebe. Uma fraldinha, preenchendo aqui com o verde bebê. Quando a gente faz o preenchimento disso aqui tudo, ó, tá vendo? Movimento circular para espalhar a tinta. Terminei com o verde bebê, agora a gente vai para onde? A gente vai para as asas, ou seja, eu vou diminuir de novo a área que eu tô pintando. O pincel agora, pincel número 2. E a asinha a gente pode fazer com o branco mesmo. Aqui a gente tá pintando no tricoline. No início da live eu até falei sobre isso. Depois, quem quiser ver novamente, tá bom? Asinha, como é que eu vou fazer? Márcia, como é que faz para ter uma pincelada precisa assim? Primeiro, entender a espessura do pincel para aquilo que a gente está pintando. Depois, se eu quero dizer que aqui é uma peninha, olha, eu pego a tinta com o pincel inteiro e dou uma única pincelada de fora para dentro. Depois que eu dei as 3 pinceladas, eu volto lá no mesmo lugar que eu fiz, ó, e venho trazendo para o lado de dentro essa pinceladinha. Peguei um pouco mais de tinta e faço a aplicação da asinha que tá por trás, ou seja, tem uma asinha do lado de cá, outra do lado de lá. Vou lá, ó, faço mais uma pinceladinha. Da minha asinha. Dei 4 pinceladas agora. Volto lá na primeira e vou trazendo a tinta aqui pra dentro, ó. Aqui cabe até uma outra pinceladinha, ó, pra deixar uma asinha bem bonitinha. Com calma, veja que eu não tô fazendo nada com pressa. Com calma. Fiz pra dentro, ó, pincelada pra dentro, agora eu faço pra fora. Só que ao fazer pra fora, eu não posso ultrapassar essa área, senão vai ficar tudo manchadinho. Chegou a hora, eu esqueci de deixar a aberturinha aqui das orelhinhas, tinha ficado bonito. Vou fazer uma exceção, tá? Eu vou botar aqui, ó, a cor pêssego dentro da orelhinha pra gente deixar essa orelhinha mais bonitinha. Eu ia deixar igual eu deixei aqui, ó, mas acabei esquecendo. Ó, preenchi com pêssego dentro da orelhinha. O curso Pintura Baby, ele tem um grupo fechado no Facebook para quem é aluna do curso Pintura Baby, tá bom? Aqui, tá vendo que eu falhei um pouquinho? Com a tinta aqui, ó, no focinho, então eu vou lá e corrijo. E aqui também perto do olhinho. Depois que a gente faz isso aqui, eu tô dizendo que a gente tá trabalhando com pincéis diferentes, em espessuras, e as numerações equivalentes a cada área, eu fui falando. Aqui na hora de pintar a carinha do ursinho, e eu comecei essa pintura com o ursinho, justamente porque pintar o ursinho é muito mais fácil, esse início, do que pintar as bebezinhas, os bebezinhos ou anjinhos, né? Crianças anjinhos. Por quê? A delicadeza do traço de um bebezinho, a gente vai treinar.
E esse treinar a delicadeza, a gente começa exatamente como eu estou fazendo aqui. Ou seja, preenchendo áreas maiores, vou reduzindo essas áreas e treinando minha mão para cada área dessa pintura. Terminada de fazer todo o preenchimento e agora vamos focar no rostinho, é onde entra um pincel ainda menor. Que essa preparação da pintura, no decorrer dessa pintura, é para que você ganhe confiança naquilo que você está fazendo. Nesse primeiro momento, é comum acontecer da gente botar muita força no pincel para que a tinta fique no tecido. Conforme eu venho orientando, não é a força, é a textura da tinta para aquele tecido que você está pintando e também o pincel que você está utilizando. Então, esse conhecimento, quando a gente vai começar numa pintura, se a gente não tem, a gente vai sofrer um pouco mais para entender dessa pintura e acaba assim se desmotivando para fazer porque diz que não dá certo. Mas não é bem assim, tá? Quando você vai entendendo dessa textura da tinta, a posição de pegar o pincel, as coisas vão fluindo. E entenda, a sua primeira pintura não vai ficar igual a de alguém que você conhece só porque você está tendo o conhecimento. Calma, são duas coisas muito importantes. O conhecimento, a orientação e a prática juntinhas para você, aí sim, você ter uma pintura que você mesma vai enxergando o valor nela. Ela vai ganhando forma. Então, nesse momento, a gente vai fazer a pintura dos olhinhos. Observe que o pincel que eu vou usar é esse pequenininho e a gente vai ter o cuidado apoiando o braço, mexendo só a mão, para que a gente consiga preencher esse olhinho da forma mais fácil e simples possível, tá? De acordo com o grau de dificuldade de cada um, às vezes a gente erra um pouquinho, mas é possível corrigir. Então, bora lá. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um olho que tá riscado com a parte branca. Deixa eu focar aqui só para dar essa breve explicação. Então, eu tenho a parte branca do olhinho, a íris e a pupila. A pupila é o quê? A pupila é aquela área que normalmente ela é a parte mais escura do olho da gente. Então, essa pupila, ela costuma ser pretinha, né? Ou rústico quando a gente faz. Quando eu vou ensinar a pintura baby, eu não ensino essa pintura baby com essa cor da íris e mais a pupila. O que eu ensino? Que ela vai preencher nesse primeiro momento só a parte branca e a parte escura, que no caso aqui a gente usa o preto. E o olhinho vai ficar assim, a parte branca e a parte preta. Por quê? Porque é mais fácil para ela. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o branco e eu vou... Esse aqui, gente, é o pincel 062, número 0 da Acrylex, tá? Pode ser qualquer um outro pincel que você tenha parecido com esse aqui, que ele é para preencher pequenas partes assim. Então, carreguei com o branco e vou preencher essa área aqui que ainda é menor. Preencho aqui. Se eu quiser, eu posso preencher até todo o espaço para facilitar a minha vida. Então, preencho todo o espaço. É importante ter riscado essa peça direitinho, sem sair de cima o risco. O riscar é tão importante quanto o preenchimento da pintura. Passar o risco, né, para a peça. Todas essas explicações vocês vão ter também. Aonde? Dentro do curso.
Tá tudo gravadinho, muito bonitinho. Às vezes, Dona Márcia usa uma tática, né? Que é o pegar aqui a unha, olha, e você ajusta a posição da tinta. Às vezes acontece isso, ó. Lavei meu pincel, agora eu vou pegar o preto. Pode ser o preto, pode ser o rústico. Ai, Márcia, trabalhar com preto logo no início? Sim, a gente pode fazer isso, não tem problema algum. Porque eu tenho que passar essa segurança para você. Não é porque a gente vai trabalhar com preto que a gente vai sair estragando a pintura. Sempre agita muito bem essa tinta, perdão. Sempre agita muito bem essa tinta. Pega o pretinho básico e você vai fazer o seguinte, com o mesmo pincel que você preencheu, só que agora você arruma ele bonitinho para ele ficar redondinho, ou então, se você já vem trabalhando a sua coordenação motora e você consegue pingar aqui a bolinha preta, mas não pode ser um pingo com excesso de tinta, então por isso que eu oriento com o próprio pincel. Porque com o próprio pincel você vai ter um controle, olha onde eu tô pegando e como eu tô pegando no pincel. Você vai ter um controle melhor sobre o que você quer pintar. Então, pega a tinta, pouquinho, ó. Faço o círculo e preencho dentro. Pego lá de novo, vou fazer o círculo. Ó. Restou alguma dúvida de como é? Pega lá o seu risquinho e observa. Faço o círculo e preencho. Toda vez que eu terminar de preencher um desenho assim, né, um olhinho, eu vou comparar um com o outro para saber se eles estão com o mesmo direcionamento do olhar e se as bolinhas estão do mesmo tamanho. Aqui eu dei uma borradinha, faz mal? Não, não faz mal. Na hora de fazer o contorno, eu ajusto isso aqui. O focinho dele, a gente pode pintar com o próprio preto, se a gente gostar do focinhozinho preto. Se a gente quer trazer mais delicadeza para o desenho, em vez do preto, a gente pode usar o pêssego. Como eu dei a borradinha aqui, mas o pêssego cobre. Eu poderia usar o pêssego. Hoje eu vou usar o pêssego, vou deixar ele mais bonitinho, mais delicadinho, mais fofo. Então, venho com o pêssego, lavei o pincel. Sim, gente, sempre que lavar o pincel, olha, é interessante secar num papel absorvente. Pode ser papel toalha, pode ser guardanapo. Ó, preenche o focinho, o narizinho desse ursinho com a cor pêssego. Deu aquela borradinha de novo, ó, vou aqui, tiro um pouquinho ali, com a unha. Às vezes, gente, em vez da unha, eu uso até um cabinho do pincel que quebrou e eu fiz a pontinha do cabo, no cabo do pincel. Cadê, gente? Tava aqui. Aqui, achei. Ó, pode usar assim, ó, para ir tirando alguma coisinha que passar. Você usa um cabo do pincel velho assim, faz com apontador e tira ali o excesso. Da mesma forma aqui, ó, se eu quisesse tirar um pouquinho, tiraria. Fiz isso aqui, vamos observar de longe. Olha o nosso ursinho. Já dá para perceber que cada coisinha tá aplicada no seu devido lugar, né, no seu cantinho certo. Agora que a gente fez toda a parte de preenchimento, a gente vai para os contornos. Se sua dúvida é, Márcia, a gente contorna tudo que tá na pintura? Aí depende. Depende do quê? Depende de como eu vejo essa pintura. Por exemplo, o arco-íris, se a gente quer deixar desse jeitinho que tá aqui, a gente deixa, sem precisar contornar, tá? Então, se ele tá bem alinhadinho, deixa do jeito que tá. Aí, para onde eu vou? Eu vou para o desenho principal.
E onde que eu começo a fazer esses contornos? Com que pincel que eu faço esses contornos? Os pincéis, normalmente, que a gente usa é o 422000 e ele tem esse comprimento aqui do filamento. Então, esse pincel, ele vai me dar segurança para fazer os contornos. No mercado, tem pincéis com esse comprimento ainda mais curtinho. Para quem está dando início à pintura e for querer começar com aquele, às vezes ele não faz o tracinho do jeito que a gente queria. Aí é onde a gente vai sofrendo, porque o pincel carrega pouca tinta. Então eu já oriento você comprar desse e ir se acostumando, né, com esse pincel mais compridinho. E por onde a gente vai começar esse contorno? Se eu fiz o preenchimento do rostinho, não é por aqui que eu vou começar. Eu vou começar aqui pelas patinhas dele, tá bom? Porque tá longe do rostinho. E eu posso até fazer esse giro na peça também. Pego o marrom e mais uma vez, tão importante quanto preencher, essa diluição da tinta também na hora de fazer contorno. Ou seja, a tinta diluída, ela nos ajuda, nos auxilia a fazer o trabalho. Então, se eu não sei diluir essa tinta, eu vou ter um problema. Mas problemas são desafios para a gente, então a gente precisa resolver esse problema. Foca na solução sempre. O que que a gente faz? Coloquei a gotinha d'água e misturo e vou sentir essa textura da tinta. Com o passar do tempo, a gente só no olho vai entendendo essa textura da tinta. Nesse primeiro momento, o que que eu digo? Coloca a gotinha d'água, mistura bem e faz o teste. Então, como seria esse teste? Pegando lá e já vindo para cá. A tinta espalhou direitinho? Tá ótimo, então a gente continua. Nesse primeiro momento aqui, a gente pode fazer o contorno delineado, esse mais compridinho, como a gente pode juntar dois tipos de contorno, que é o contorno delineado, esse mais comprido, e o contorno pelificado, que é aquele onde a gente faz uns pelinhos assim, ó. Então, nesse ursinho, eu posso trabalhar esses dois contornos. Aí eu vou fazer o dedinho dele aqui, ó, que tá assim viradinho para o lado de dentro assim do pezinho. Ó, contorno delineado e o contorno pelificado. Eu posso até fazer o contorno delineado e depois, ó, vir aqui e aplicar uns pelinhos para deixar ele mais fofinho. Venho para essa outra área aqui. Sim, interessante. Você sempre deixar a sua tinta pertinho de você e entender que se eu tenho uma parte que está por baixo e outra que está por cima, não é porque aqui é a perna dele que eu vou meter esse contorno aqui, não. O contorno daqui vai ser o da fralda. O contorno da perninha vai ser essa dobra e essa daqui. Então, entenda sempre o seu desenho antes de fazer esses contornos. Ó, contorno pelificado, que é os pelinhos. Pode ser arrepiadinho, pode ser direcionado assim para baixo, do jeitinho que você quiser, ó. Sempre juntando os dois contornos, nesse caso de pintura de ursinho, fica um charme. Olha, posso botar assim para o lado de dentro da perninha. Se você chegou depois, né, chegou nesse momento agora, quando você entra na live, né, eu peço sempre para você fazer o compartilhamento. Isso vai estar me ajudando. Você clica lá na palavra compartilhar e você decide onde vai compartilhar. Em algum grupo, com alguém que você lembrou agora. Me ajuda bastante, viu? Te agradeço do fundo do coração. Ó, aqui na orelhinha, a gente pode deixar esse pelinho mais arrepiado aqui e vir fazendo esse contorninho aqui.
Se você está assistindo essa aula, está achando interessante ela, você quer aprender, vai aqui na descrição do vídeo, procure saber mais informações sobre o nosso curso, tá bom? Tem garantia, então, ou seja, se você adquiriu o curso e você via, não, realmente não é para mim, tem garantia de 7 dias, é um curso que tem como você acessar ele durante 3 anos, então é tempo mais que suficiente para você colocar em prática e você sair de lá dizendo, eu aprendi a pintar, porque consegue sim. E depois só aperfeiçoar. Ó, pelinho arrepiado aqui, desço novamente. Observe que eu tô deixando a área dos olhinhos, que foi a última que a gente pintou, ela mais livre, né, ó. Venho aqui para o bracinho. Agora, para quem tá iniciando, é interessante eu pausar um pouquinho, porque nessa área daqui que eu for fazer o olhinho, o contorno do olhinho, pode ser que eu manche se eu deixar aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor rústico e vou contornar esse olhinho. Lembra que eu falei de prestar atenção no tamanho do olhinho? Esse aqui, olha, a parte branca ficou maior do que esse, então eu vou fazer essa correção. Vez ou outra eu gosto que isso aconteça para vocês verem como é que eu corrijo. Gotinha d'água no rústico. Diluiu, vamos para o contorno da carinha do ursinho. Deixa o marrom ali de lado e já vamos para essa carinha. Aqui também, toda vez que você lavar o pincel, é interessante que você passe no papel. E no momento que você estiver fazendo o contorno, tenta se concentrar e não falar. Se for falar com alguém, para o que você está fazendo, olha para a pessoa e vai falar. Mas nesse momento é interessante que você não fale. Ó, contornei o olhinho, vou lá para o outro olhinho. E em vez de vir com esse contorno pelo lado de fora, eu vou vir com o contorno pelo lado de dentro, para tentar equilibrar o tamanho com esse outro aqui. O que que eu posso fazer? Um tracinho aqui, imitando uma pálpebra, ó. Fiz o tracinho. E os cílios? Vai ter cílios? Vai. Da metade da íris, ou seja, desse olhinho, né, que eu fiz todo de uma única cor, eu faço 3 cílios ou 4. 3 já tá de bom tamanho. Eu começo dessa metade aqui para o lado de fora. Faço sobrancelha e vou para o contorno do focinho, que eu chamo de narizinho. É um desenho bem infantil, gente. A boca, com um leve sorrisinho aqui para os lados. E parei. Ao parar isso aqui, eu vou retomar para o pelo. Aqui na parte da frente, ó, tem um focinzinho que a gente faz esses pelinhos aqui. Venho para a mãozinha, olha, essa mãozinha tá por baixo. E vou fazendo esse tracinho aqui. Contorno, né? Terminei de contornar todo o ursinho. Agora a gente vai para onde? Para a asa. Falta a fraldinha também. Quando a gente fala em contorno, a gente vai muito entendendo
sobre qual cor, né, a gente usar. O contorno, ele sempre vai ser da cor de sombra, quando a gente faz uma pintura intermediária ou avançada, né, da segunda sombra, ou você simplesmente usa uma cor da mesma linha, ou seja, da mesma família, sendo mais escuro, o tom mais escuro. Então, aqui eu tenho um tom de marrom, podemos dizer, que na verdade é o camurça, e usei o próprio marrom para o contorno. No caso da asinha, que eu faria uma sombra cinza, então o contorno eu vou fazer o quê? Eu vou usar cinza. Tem como deixar essa asinha sem contorno? Até tem, mas nesse contexto aqui, né, nesse desenho, ele vai, como ele tá bem infantil, ele vai ficar bonito com um contorninho. E além de tudo, você vai estar treinando, né? O treinar contorno é tão importante quanto treinar o preenchimento. Então, é por partes. Vai fazendo com calma que as coisas vão dando certo. Às vezes é necessário você mexer com a peça para dar aquele jeitinho que sua mão já tem. Por exemplo, até hoje, fazer o movimento para lá eu acho mais difícil do que para cá. Então, cada pessoa vai fazendo os seus desenhos, né? O preenchimento, o contorno e tudo mais, do jeitinho que quiser, seguindo a orientação do passo a passo. Mas, por exemplo, tem gente que diz assim, não preciso virar a peça. Então, maravilha. Ó, aqui, senti a textura, tá grossa. Márcia, que cor é essa que você vai contornar a fraldinha? Essa daqui, gente, é o verde seco. Poderia ser o menta, poderia ser o verde mar, porque para o verde bebê é uma cor só, né, que é o verde. Nessa mesma linha de cor, a gente tem tons diferentes, o mais clarinho e o mais escuro. Às vezes a gente fala a palavra cor porque cada potinho desse tem o nome da cor. Então, esse daqui é o verde seco. Esse aqui, verde bebê. Ó, contornando a fraldinha. Olha a posição que eu tô pegando o pincel. Às vezes eu pego ele assim, às vezes eu pego assim. Tem gente que pega como se fosse uma canetinha. No início a gente faz muito isso. Você fica na dúvida qual a melhor pega. Quando você vai praticando, você meio que cria a sua própria pega do pincel. Mas nesse primeiro momento a orientação principal é você não segurar muito aqui em cima, você segura mais embaixo, que você tem um controle melhor sobre esse pincel. E se sua dúvida é, meu Deus, será que eu consigo aprender pela internet? Com um vídeo desse, com essa explicação e um material, né, com orientação das cores, você realmente tem dúvida se você aprende? Porque às vezes, nos cursos presenciais, você tá ali, presente com o professor, só que o professor tá te ensinando a outras pessoas. E às vezes você tá esperando, e você se depara às vezes com situação que deixa você triste, né? Você tá querendo uma orientação, o professor vem e faz por você. Aí não é legal, né? O que eu vou fazer, gente? Nessa fraldinha aqui, a gente vai fazer uma estampinha para deixar ainda mais fofo o nosso desenho. Então, essa estampinha pode ser branco, bolinha, que você pode fazer com o cabo do pincel, vai estampando, como você também pode fazer coraçãozinho. Então, eu arrumo o pincel que eu preenchi o olhinho, venho aqui, carrego ele e vou fazer o formato de um V. Como o bebezinho, né, o ursinho tá deitado, então você concorda que a posição da fraldinha é essa? Então, o que eu faço? Ó, vou fazer
um Vzinho, uma letra V, ó, e vai formar um coraçãozinho. Outra letrinha V e forma um coração. E eu vou salteando esses corações, ó, distribuindo eles aqui pela fraldinha. Distribuir as letrinhas V, que nada mais é do que o nosso coraçãozinho. Viro a peça, os coraçõezinhos estão na posição correta da fraldinha. Agora, a nuvem, né? Para essa nuvem ganhar mais forma e também a gente poder ver o desenho mais elaborado e a gente também treinar essa coordenação motora, a gente vai fazer um contorno nessas nuvens. Aliás, nessa nuvem. Eu posso fazer um contorno que vai deixar a nuvem mais suave, que seria o caso do branco, ou eu posso enaltecer mais essa nuvem, ou seja, eu vou contornar ela com a cor mais escura, que no caso aqui, se eu usei o lilás bebê, eu não usei o lilás bebê, eu usei o rosa candy, não foi? Ou foi o lilás bebê? Foi o lilás bebê. Se eu usei o lilás bebê, eu vou pegar o lilás e vou fazer o contorno da nuvenzinha. Mistura-se bem aqui. E nesse momento agora é importante eu entender por onde começar. Se eu vinha fazendo a pintura da esquerda para a direita, é interessante que eu comece agora o contorno por aqui, porque eu vou deixando essa área livre, ou seja, olha, aliás, vou deixando essa área livre, né? Vou fazendo, vou deixando essa área livre até terminar aqui. Se eu começar por aqui e for fazendo assim, minha mão vai passando por cima. Então, nesse momento é importante que eu comece por aqui, se eu pinto com a mão direita. E vamos lá de contorninho. No caso dessa nuvem aqui, a gente pode fazer o contorno traçado, que é justamente esse aqui. Eu faço pausas e na hora de voltar para a peça para fazer um novo contorno, eu não chego e emendo aqui. Eu começo um pouquinho mais na frente. Parei, começo um pouquinho mais na frente. Parei. Ó, é o contorno traçado, em que eu deixo uns espacinhos e retomo ele mais na frente. No caso aqui, quando tem essa dobrinha, né, eu posso começar de lá. Paro aqui. E a gente vai concluindo essa pintura. É uma pintura básica, pensada especialmente para quem quer aprender a pintar, pintura de bebê, mesmo que pinte outros estilos. E se você gostou, né, desse tipo de desenho, o tamanho dele, né? Tem gente que chega para mim e diz assim, Márcia, qual o tamanho do desenho? Aqui você tem uma noção desse tamanho do desenho, né? Deixa eu pegar aqui uma régua. Então, tem gente que diz assim, Márcia, qual o tamanho do desenho ideal para quem está iniciando? Depende muito também da sua percepção na hora que você vai pintando. Eu sempre oriento que a gente tenha um tamanho de risco médio,
tem ainda uns menorzinhos, né? Eu comecei com os desenhos, gente, com 8, 10 centímetros. É mesmo que judiar mesmo com a gente. Então, esse desenho aqui, ó, se a gente for medir ele assim, ele tá com 16 centímetros. É um tamanho pequeno. O médio, para quem tem, assim, tá começando e sente que a mão ainda é bem dura mesmo, pega o desenho um pouquinho maior. E conforme a área que você vai pintando, você vai trocando de pincel, tá bom? Então, se for necessário, usa um pincel número 4, se for necessário, usa um pincel número 6, só não vale desistir. Vai fazendo o preenchimento, presta atenção na textura da tinta e você vai conseguir fazer sua primeira pintura. Que tal você já começar por essa daqui de hoje? Assistiu a aula até aqui, não fez nenhuma pintura ainda, compra as tintas que eu fui falando durante aqui a nossa aula, baixa o risco que está no link da descrição, baixa esse risco e coloque em prática. Assim você vai entender, mesmo que você não queira vender, não queira aprender para vender, você quer fazer só para relaxar? Faz isso, você não vai se arrepender, tá bom? Começa com essa pinturinha do ursinho aqui. É uma pintura muito fofinha que a gente acabou de concluir e você está convidada a praticar essa pintura, tá bom? Assim que a gente termina a pintura, eu costumo dizer o seguinte, vamos olhar para essa pintura e ver o que pode ser melhorado numa próxima pintura que a gente for fazer, tá bom? Então é um exercício que a gente vai fazendo da nossa própria evolução. Ah, mas eu não entendo nada sobre pintura. Não precisa entender de pintura para saber o que você pode melhorar numa próxima pintura. Concorda comigo se eu dei uma borradinha no contorno, aí diz, ó, eu vou ter mais cuidado de fazer esse contorno aqui. Eu saí muito fora da área que estava riscada. Eu preciso entender de pintura que eu preciso limitar ali a área que eu estou pintando? Não preciso. Então, você vai treinando a estar sempre pensando no melhor numa próxima pintura. E é assim que eu ensino. A motivação, ela vai vindo conforme a sua pintura vai ganhando forma e você vai entendendo que pintar é treino, não é só dom, tá bom? Então, vou te convidar a você a olhar novamente aqui para essa pintura e fazer a sua pintura aí do outro lado. E se você puder me marcar colocando @cantinho de pintura, na hora que você fizer, eu vou amar ver, tá bom?